Bom dia, irmãos e irmãs. Deus, em sua bondade, nos traz aqui e, em amor, nos dá a oportunidade de, unindo nossas vidas, nossa fé, nosso louvor e adoração, encontrá-lo juntos para tributar ao Senhor o louvor, a glória que lhe é devida. E nós fazemos isso porque Deus nos orienta. E hoje nós buscamos e reconhecemos a orientação de Deus, conforme registrada fielmente aqui no Salmo de número 40. Nós vamos ler os primeiros 10 versículos desse texto. Eu convido a igreja para lermos de modo alternado. Salmo 40, de 1 a 10. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Vamos também orar e falar com esse Deus que aqui nos traz. Eu vou convidar o Iberê, por favor, Iberê, nos conduzir à presença do Senhor numa palavra de oração audível. O microfone está chegando aqui a você. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome.
Nós te agradecemos mais uma vez, porque tu nos trouxeste à tua casa. Amém. Tu nos abriste, Senhor, mais uma vez o coração para que estivéssemos para prestar-te culto, Senhor, para prestar-te louvor, Senhor. Amém. Mas, acima de tudo, tu abriste, Senhor, para nós o caminho da salvação. Senhor, nós te agradecemos por isso. Te agradecemos por toda a eternidade. Nos curvamos aos teus pés em agradecimento. Amém. Agora, Senhor, pedimos, Senhor, que tu abençoes todos os atos deste culto, que eles te possam ser agradáveis, Senhor, ainda que imperfeitos. Te agradecemos e pedimos as tuas bênçãos, Senhor, sobre o pregador, para que a sua mensagem ecoe fortemente nos nossos corações. Assim te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar a Deus. Nós estamos cantando esse mês o hino Este é o Dia do Senhor. Vou pedir para a Dani tocar para a gente, ele inteiro, Dani, para a gente lembrar bem a melodia. E convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos continuar a leitura do Salmo 40. Agora a partir do versículo 11. A partir do versículo 11, a palavra nos diz assim: Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Vamos ler todos juntos o versículo 16? Folguem em ti
e se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Muitas vezes nós passamos por circunstâncias adversas na nossa vida, momentos de angústias, tristezas. Às vezes o peso do pecado, como o salmista diz, torna a nossa vista turva. Nós ficamos muitas vezes cegos por causa do pecado, não conseguimos enxergar diante de nós a alegria que um dia tivemos, ou o caminho certo a seguir. Muitas vezes nós ficamos assim. Mas, mesmo em meio à adversidade, nós que amamos a salvação de Deus, que não pode ser anulada, digamos sempre: o Senhor seja magnificado. Em toda e qualquer circunstância da nossa vida, o Senhor seja magnificado, porque a salvação dele está sobre as nossas cabeças, e nela nós esperamos, e nele nós aguardamos. Ele está aqui e deseja ouvir a nossa oração, o nosso coração. Vamos nos recolher humildemente, numa atitude de contrição, como a do salmista, e buscar ao Senhor, expor a Ele o nosso coração. Vamos orar silenciosamente durante alguns instantes, confessar os nossos pecados, louvar e agradecer a Deus, porque mesmo em meio às dificuldades, Ele está conosco. Oremos então, durante alguns instantes, silenciosamente. Pai querido, Deus de amor, de misericórdia e de graça, nessa manhã nós elevamos a Ti as nossas mentes e os nossos corações em oração. Primeiramente, ó Deus, humildemente, para confessar a Ti que nós somos pecadores, somos pobres e necessitados. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Limpa-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus. Lava-nos com as águas purificadoras que correm do Teu trono e que alcançam a Tua amada igreja. Ó Deus, ensina-nos o caminho reto e justo. Guia-nos por ele, Pai. Porque o nosso desejo, ainda que pecadores e fracos, é Te agradar, Senhor. A Tua lei está no nosso coração. Mesmo que muitas vezes nós não consigamos, ó Pai, perfeitamente cumpri-la, nós continuamos Te amando, amando a Tua salvação e o Teu nome santo, e que o Senhor seja sempre magnificado, ó Deus, no nosso meio. Pai amado, recolhe do nosso coração toda angústia, toda tristeza, arranca de nós, ó Deus, tudo aquilo que quer nos desviar do foco que é Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a carregar a nossa cruz aqui, enquanto estamos aqui nesse mundo. Dá-nos o bom ânimo, ó Deus, porque o Senhor venceu o mundo, Jesus querido, e a Tua bênção, a Tua presença está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, passeia entre nós, cura as nossas feridas, sara as nossas feridas. Ó Deus, converte aquele marido, aquela esposa, traz aquele filho de volta para os Teus caminhos. Quantas orações, ó Deus, quanta coisa o Teu povo coloca na Tua presença, e nós sabemos que o Senhor pode cuidar de todas elas, pois Tu és Deus sobre o Teu povo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Santifica a Tua igreja,
ó bendito Salvador. Vamos nos colocar de pé e juntos entoar este hino. Antes de nos assentarmos, vamos ver quem Deus trouxe, está ao nosso lado e adora o Senhor em nossa companhia. Também queremos saudar a você que através da internet participa conosco desse culto. Que Deus seja com você aí mesmo onde você está. A bênção sua e glória dele. As crianças que estão aqui conosco no templo, elas podem seguir com a Jaqueline se quiserem, porque tem uma mensagem preparada para elas. Alguns dias eu estava vasculhando e navegando pela internet quando me deparei com uma história que me chamou muita atenção. No ano de 2008, um jovem chamado Johnny, porque ele vive na cidade de Londres, na Inglaterra, foi diagnosticado com transtorno esquizoafetivo. E esse diagnóstico que foi passado para ele, que aponta para uma enfermidade que conjuga esquizofrenia e depressão, levou ele ao desespero. E ele, naquele instante, desistiu de viver, porque pensou que ele jamais conseguiria ter uma vida minimamente equilibrada. Então ele resolveu dar fim à sua própria vida. Subiu em uma das pontes, foi até, melhor dizendo, em uma das pontes da sua cidade, de Londres, e o seu estado era tão triste, que uma das pessoas que também estava cruzando aquela ponte como pedestre, olhou para ele e percebeu algo terrível na sua feição. Nunca o tinha visto, mas aproximou-se do Johnny, olhou diretamente para ele e disse: "Vamos tomar um café." E a palavra daquele convite foi uma palavra tão incisiva que o Johnny, naquele instante, desistiu de dar cabo da sua própria vida, se atirando daquela ponte no rio Tâmisa. Foi tomar um café com o desconhecido
que o convidou. Tomaram aquele café, mas ele estava tão transtornado que a única coisa que ele se lembrava era que aquele homem, também jovem, disse a ele: a sua vida não acabou ainda. Não desista. O fato é que naquele dia ele desistiu de dar cabo da sua vida. Mas ele estava tão transtornado que ele sequer se lembrava da fisionomia da pessoa que o tinha socorrido. 6 anos depois, nesse ano, no ano de 2014, ele reencontrou aquela pessoa. E só reencontrou aquela pessoa porque fez uma campanha pela internet dizendo da sua história e que gostaria muito de reencontrar aquela pessoa que naquele dia teve um ato de corajosa bondade para com ele. Que simplesmente não passou, deixando de lado, mas uma vez que percebeu a situação, fez algo. E por causa daquela atitude, ele gostaria de reencontrar aquela pessoa, para dizer a ela muito obrigado, porque nem isso que ele se lembrasse, ele tinha dito naquele dia. A bondade é poderosa. A bondade não usa de munição, de bala de canhão, de morteiros. A bondade não precisa usar a força, porque o poder da bondade é outro. E quando nós vamos às Escrituras para entender melhor, nós encontramos um texto maravilhoso que nos ajuda a entender o cerne da bondade, especialmente da bondade cristã. O mundo carece dela, precisa dela. E aqui nós encontramos o cerne, a essência dela. Nas palavras do apóstolo Pedro, palavras que ele proferiu na casa de Cornélio, o gentio, que ávido por entender melhor quem Deus é, e qual seria a melhor manifestação dele, desse Deus, porque ele vivia na terra dos judeus, e os judeus acreditavam em um Deus diferente de todos os outros deuses. Para iniciar, o Deus no qual os judeus acreditavam não se representava por estátuas e por imagens humanas. Ele era invisível aos olhos dos homens. O mundo inteiro tinha os seus deuses, as suas imagens, as suas esculturas, as suas estátuas. Mas os judeus adoravam um Deus que os olhos humanos não podiam ver. Cornélio ansiava por conhecer esse Deus. Desejava ardentemente por encontrá-lo. E o buscava. E Deus atendeu a esse anseio daquele homem. E disse ao apóstolo Pedro procurá-lo. O apóstolo Pedro, apesar de resistir àquela ordem de Deus, por fim, atendeu à vontade de Deus e foi até a casa do gentio Cornélio. E o gentio Cornélio disse a Pedro da sua ansiedade, da sua expectativa, do seu desejo de conhecer esse Deus que ele sabia existir, mas ainda não o conhecia, embora o buscasse.
E assim nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 34, então falou Pedro a Cornélio e disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa é a mensagem que Deus colocou nos lábios do apóstolo Pedro, para anunciar a Cornélio e a nós quem é Jesus. E como a bondade de Deus se manifesta nele. E como essa bondade poderosa é transformadora. Deus ungiu a Jesus com o maior de todo e qualquer tipo de poder, o Espírito Santo. Nada pode impedir o Espírito Santo de agir, nada pode amordaçá-lo, ele é livre. O próprio Senhor Jesus falou disso quando conversou com Nicodemos. Mas esse poder que Jesus teve nessa unção para a sua tarefa messiânica, e aqui Pedro dá ênfase na humanidade de Jesus revestida com a autoridade e com o poder espiritual do Espírito Santo. Ele anda por toda parte e esse poder se manifesta nos seus atos bondosos. E é a bondade de Jesus que mais marca a sua ação, a sua realização. Por isso Pedro diz a Cornélio, andou por toda parte fazendo o bem, fazendo o bem. Nós vivemos num mundo onde as pessoas vivem buscando ascensão e poder, porque nós queremos mandar nos outros. Queremos ter autoridade e poder maior do que o nosso próximo, do que o nosso vizinho, do que o nosso amigo. Queremos dar a última palavra. Queremos ser ouvidos e queremos ser respeitados. Queremos ser admirados. Entre os discípulos de Jesus era assim também. Quando Jesus Cristo resolveu ir a Jerusalém, conforme Lucas registra no evangelho dele, a primeira discussão que surge entre os discípulos foi: qual deles seria o maior? Essa foi a primeira discussão que surge entre os discípulos. Se o nosso Senhor, que realiza esses milagres, que fala como fala, que faz como faz, se agora ele resolveu ir para Jerusalém, é porque ele vai assumir o controle da situação, vai pôr para fora os romanos. Qual de nós será o maior ao lado dele? Essa foi a primeira discussão. E Jesus teve de adverti-los: não pensem isso. O maior será aquele que melhor servir, como eu. Porque vim a esse mundo para dar a minha vida. Nós vivemos num mundo em que as pessoas querem se projetar, buscar
os holofotes. Mas quando Pedro fala a Cornélio sobre Jesus Cristo, Pedro sendo um daqueles que tinha participado daquela discussão, Pedro sendo um daqueles que agora estava com grandes responsabilidades na igreja do Senhor Jesus, e também tinha grande projeção na igreja, ele apresenta a Cornélio Jesus como um homem poderoso que fazia o bem, que libertava, que curava, que fazia o bem. As pessoas correram para Jesus porque elas reconheceram a sua autoridade e o seu poder, que se manifestava de maneira bondosa, caridosa para com elas. E essa autoridade que Jesus Cristo demonstrou em conceder bênçãos, curas, abraços, toques, socorro, atraiu pessoas a Ele. E nós bem sabemos que o maior ato de bondade de Jesus Cristo foi entregar a si mesmo na cruz, oferecendo a sua própria vida como um sacrifício que Deus aceitou, para mediar a nossa maldade, a nossa inaptidão, para que através desse ato supremo de sacrifício bondoso, Deus agora nos aceita, melhor dizendo, na sua caridosa e bondosa presença. Pedro então nos coloca Jesus como o maior referencial de bondade. Olhamos para Ele e aprendemos o que é viver assim. Mas o próprio Jesus também nos ensina a ir adiante, a desenvolver a nossa vida de maneira bondosa. E assim nós lemos, e eu convido você a abrir no Evangelho de Mateus, se você puder, por favor, no capítulo 7. Ele que nos é o exemplo de bondade, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, no versículo 12, nos diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O Senhor Jesus Cristo aqui nos diz que o nosso amor a Deus, tudo o que Deus nos diz para ser e viver, e o que os profetas confirmaram, tem a ver com aquilo que nós fazemos. O nosso amor é traduzido pelas nossas ações, e a iniciativa, nos diz Jesus Cristo, deve ser sempre nós. Certa vez estava conversando com uma pessoa e que ela disse, eu já li lá na Bíblia, que o que não se quer que façam com você, você não deve fazer para o outro. Ela falou convicta, eu já li lá na Bíblia. Mas quando você vai à Bíblia e você lê, você repara que Jesus não está nos colocando na defensiva, Jesus está nos colocando na iniciativa. Jesus está nos dizendo que nós devemos iniciar o processo da bondade. Que nós devemos dar o primeiro passo e fazer. E não
nos omitirmos, mas a realizarmos a bondade. Essa é a lei e os profetas. E essa iniciativa é algo que faz diferença. E eu fiquei pensando nesse versículo quando estava lendo aquela história do Johnny. Se o Neil, que foi aquele rapaz que o interpelou de corajosa bondade, que chegou perto dele e falou, nós precisamos tomar um café. Se ele tivesse se omitido, tudo indica que aquele rapaz, no meio do seu desespero, tinha dado cabo da sua vida. Quando nós iniciamos, quando nós damos esse passo, quando nós, olhando para Jesus e com a coragem que vem dele, com a graça que vem dele, nós agimos assim, o poder de Deus manifesta-se na salvação e na transformação de vidas. Mas o Senhor Jesus continua insistindo conosco nesse ponto agora, através do apóstolo Paulo. E eu peço, se você puder, abrir lá sua Bíblia em Romanos capítulo 12. E nós lemos no versículo 9, mas de fato poderíamos ler até o versículo 21, mas vamos ler só o versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Nós só conseguimos ter um amor sincero, nós só conseguimos abandonar o mal, a maldade, detestar se nós nos orientarmos pelo bem. O neutro, a posição neutra não nos ajuda. A posição da inércia não nos ajuda. Para nós deixarmos o erro, o mal, é preciso ir na direção e na prática do bem. É preciso colocar em nossa vida, nossa mente, em nossas práticas, os valores de Deus. A inércia não vai nos levar a lugar nenhum, pelo contrário, vai nos levar na direção errada. O apóstolo Paulo continua falando sobre isso, ele vai discorrendo, você está vendo aí, e até no versículo 21, ele fala sobre isso. Sobre atitudes positivas, proativas, e certamente aqui o apóstolo Paulo está desenvolvendo o ensino de Jesus Cristo, de fazer o bem, o exemplo de Jesus Cristo nisso. Como é que nós podemos replicar esse exemplo? E em Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo nos dá uma palavra assim, muito prática sobre por onde começar a fazer o bem. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É aqui que nós começamos a praticar o bem. Que devemos demonstrar e realizar para todos que pudermos, mas nós começamos na família da fé. Na companhia daqueles que, como nós, estão seguindo a Cristo. Estão indo na direção e no modelo do seu Salvador. Há pessoas, como havia na época de Cristo, antes de Cristo e hoje, que querem mudar o mundo acendendo bombas, jogando bombas, que querem mudar o mundo transgredindo leis. Nós vivemos num mundo onde as coisas estão muito confusas. Muito. Mas nós não precisamos nos render à confusão. Nós não precisamos ficar nesse mundo desorientados. Nós temos
um ponto de partida. Nós temos um modelo. Nós temos valores a compartilhar que podem transformar vidas poderosamente. O Johnny não apenas resolveu viver, mas ele começou uma associação para ajudar pessoas que têm o problema que ele tem. Quantas pessoas estão sendo salvas da morte e do desespero por causa dessa associação que ele criou para socorrer pessoas com a doença dele? Ele não está curado, ele continua doente. Mas porque o Neil, em corajosa bondade, aproximou-se dele, vidas estão sendo transformadas, vidas estão sendo abençoadas. Não desistamos de fazer o bem, mas vençamos o mal com o bem. Vamos orar a Deus, convido você a buscar o Senhor, à luz do que essa palavra nos disse hoje de manhã. A colocar a sua própria vida. Vamos louvar o Senhor novamente juntos. Deixa o Salvador te ajudar. Enquanto cantamos, podemos também adorar a Deus com dízimos e ofertas. Vamos ficar todos de pé? Oh
Dá-nos graça, Senhor, para termos os nossos olhos cada vez mais abertos e fixados em Jesus Cristo, o nosso Salvador que andou por toda parte fazendo o bem e nos ensinou a fazer o bem. Dá-nos graça, ó Deus, para entender esse caminho de essa grande bênção que só olhando para Cristo nós podemos realizar. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre vós, para a glória do Deus Trino e para sempre. Amém. O Conselho da Igreja esteve reunido a semana passada e entre as decisões que o Conselho tomou, nós recebemos novos membros na igreja e é com alegria que eu gostaria de convidar a virem aqui à frente da igreja nessa manhã para serem apresentados como membros. Estão conosco já há tempos, mas como novos membros. O Tiago Augusto Portes, a Adriana Valim Portes, o Rafael Valim Portes, e também o Francisco Laerte da Silva, a Cláudia Lima Rangel da Silva, a Isabela Rangel da Silva, a Elisa Rangel da Silva, o Ader Azini, a dona Sinira, não sei se a dona Sinira está aqui hoje de manhã, mas se não, ela provavelmente estará aqui à noite. Com grande alegria que a gente recebe a Adriana, o Tiago e o Rafael, e a Thaís aqui nos braços. Eles estão vindos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde eles se congregaram enquanto moravam em São Paulo, já mudaram para Campinas e agora foram recebidos aqui. O Ader está vindo da cidade de Vitória, da Igreja Jardim da Penha. É na cidade de Vitória ou Vila Velha? Vitória. Então, Ader veio morar em Campinas, porque Deus abriu uma porta para ele continuar os estudos, ele está na Unicamp, e resolveu se fazer membro, e você é bem-vindo, Ader. E o Francisco, a Cláudia, a Isabela e a Elisa já estão conosco aqui também um tempo, e agora oficialmente recebidos na membresia, servindo a Deus ao nosso lado, e nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, por estarem conosco. E vamos orar a Deus em gratidão pela vida dos irmãos. Eu convido alguns irmãos da igreja a virem aqui a circundarmos aqui esses queridos que estão sendo recebidos. Passa o microfone, será que Rafael, por favor, poderia... Obrigado, Rafael. Vou pedir ao pastor Bezaliel para uma oração de gratidão, por favor. Pai de amor, infinita misericórdia,
Agradecemos porque temos a nossa família reunida aqui nesta manhã, família da fé. E é uma família que cada dia aumenta, cresce. E agora, nesta manhã, recebemos novos irmãos que se juntam a nós com o desejo de te cultuar, de te servir. Agradecemos por isso, Senhor, que cada irmão aqui possa encontrar em nossa comunidade amor, carinho, para que através disto haja bênção nas suas vidas. Amém. Agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, depois todos poderão ser cumprimentados. Muito bom tê-los aqui. Eu gostaria de lembrar que no próximo domingo nossa igreja vai comemorar 55 anos de organização. Nós teremos um programa especial no domingo. Nós faremos a nossa foto anual. Todo ano a gente faz uma foto da igreja aqui em frente ao nosso prédio. Então, essa foto vai ser feita entre o culto da manhã e a escola dominical. Então, lembre-se disso, para estar aqui para a foto entre o culto matutino e a escola dominical. Eu também anuncio, embora esteja também no boletim, que o pregador da noite do próximo domingo vai ser o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele aceitou o nosso convite e a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é a igreja na qual ele iria pregar no próximo domingo, liberou para estar aqui conosco, e nós agradecemos a Igreja Presbiteriana de Pinheiros por essa liberação, para termos a oportunidade de ter aqui com a gente, instruindo-nos na palavra do Senhor, o reverendo Hernandes, que vem com grande alegria. Por favor, dê atenção ao boletim, e não se esqueça que depois do culto da noite, do próximo domingo, nós vamos ter uma festa comunitária, nossa. Cada família vai trazer um prato de salgados para compartilhar, e a igreja vai providenciar o refrigerante e o bolo da festa.